Boa noite, meus queridos. Bem-vindos a mais um Saque Sangue. E Boa hoje noite. a gente vai pegar aqui um ensinamento, né, do Paramahansa Yogananda. Ele diz assim, né? Por trás da onda da sua consciência está o mar da presença de Deus. Ok? Então, acho que essa frase, esse ensinamento, ele é muito inspirador. E depois o que eu venho sentindo é que o máximo que a gente, né, de fora pode fazer para outra pessoa, para que ressoe na outra pessoa, para que toque a outra pessoa, é inspirar essa pessoa com esse tipo de ensinamento ou algum outro tipo de ensinamento que reverbere, né? Então, se a gente parar e observar com cuidado, né, essa frase diz muito. Porque o que a gente está acostumado a, a ver, né? A ouvir com relação à consciência, né? Nós somos esta consciência e isso é o bastante, né? Isso seria o ponto final, tá aí, né? A consciência está acontecendo e nós somos essa consciência. E aqui, nesse ponto de vista, né, trazido pelo Paramahansa Yogananda, esta consciência ela surge desta presença maior, dessa presença ilimitada, né? Desse mistério, que seria então o mar, né? Por isso que ele fala, o mar ilimitado, esse campo que é doador de existência, né? Esse campo que do qual a existência surge. Então, isso é muito bonito, né? Então, eu resolvi trazer hoje porque é algo que nos toca, né? É algo que inspira, né? Nos faz, então, sair da, daquele lugar comum, né? Daqueles pensamentos frívolos, né? Os pensamentos inúteis, aqueles comentários mentais. Então, isso nos remete para uma região mais profunda, uma região assim que traz uma sensação diferente, né? E é isso que acontece quando eu me deparei, né, com essa frase, né, que é uma frase curta, mas que consegue resumir algo muito grandioso, né? Ou, na verdade, apontar para algo muito grandioso. Agora, existe um risco, né? Aqui é que o condicionamento, né? O nosso condicionamento, ele tem uma resistência com essa palavra, né? A palavra Deus. Porque isso pode não fazer nenhum sentido. Porque geralmente esse Deus é algo que veio de fora, né? É algo que a gente está acostumado a ver como um aprendizado, uma ideia, né? Um conceito, e não como uma experiência, né? Então, eu estou tendo um contato ultimamente, né, com alguns mestres devocionais, e esses mestres, eles se referem a uma realização, mas não é uma realização de si mesmo, não é um despertar nesse sentido, né? De um auto-despertar, né?
seria um despertar em relação a esse Deus como experiência. Então, seria a realização de Deus. O que o devoto faz, né? O Bhakta faz? Ele realiza Deus, ele não realiza a si mesmo, né? Se bem que esse despertar não é um despertar de si mesmo, mas pode correr o risco de ser interpretado desta forma, né? Então, aqui não há nenhum risco de ser interpretado como uma autorrealização. Por quê? É uma realização de Deus, mas é um Deus de dentro para fora. Então, a diferença é essa. Não é algo que você está terceirizando, né? Algo que você está recebendo de fora. Só vou abrir a porta aqui, gente, para a Gaia. Então, essa é a conotação que eu vejo, né, que o Yogananda está trazendo. E também ele chama essa consciência de onda, né? Ou seja, é um movimento momentâneo, é um movimento dentro do tempo, um movimento que surge, permanece por algum tempo e depois desaparece, né? É a onda de consciência. Quando essa onda de consciência ela se movimenta, então isso nos traz a imagem, né, da manifestação. Então, nós nos manifestamos, nós sentimos que somos uma pessoa, somos um corpo, que estamos em um determinado lugar, né, no mundo. Então, esse é o nosso sentimento, né? Então, é um sentimento muito particular desse movimento, né? Dessa analogia que ele traz, que é muito bonita, mas também muito assim exata, muito precisa, porque é algo temporal, né? Surge, permanece, desaparece, mas desaparece onde? E surge onde? No oceano. Então, esse surgimento, esse desaparecimento, ele é uma ilusão. Por quê? Porque o oceano que a tudo permeia, né? Nessa visão, né? Nessa analogia, ele não desaparece jamais, né? Então, ele é o substrato, é a substância primordial. Seria, então, o mar dessa presença de Deus, tá? Então, para mim, foi algo assim muito bonito, né? Muito tocante e que aponta, né? Para uma forma de você conseguir realizar isso, né? Realizar esse campo infinito aí de dentro para fora, né? Ou apenas intimamente, de você para você, inclusive descontaminando essa ideia conceitual de Deus, né? Um Deus que é um objeto, por exemplo, né? Que é um Deus que é um pensamento de alguém, um pensamento de outros, né? Que não tem nenhuma conexão com você. Isso para a gente aqui no Ocidente também é mais uma realidade mais contundente, né? Porque nós temos agora uma busca espiritual, né? Que se afasta das instituições, né? Das instituições
conservadoras, do próprio catolicismo, das religiões cristãs, né, evangélicas, etc., que trazem essa imagem desse Deus bíblico, né, o Deus que não é vivido, né, é um Deus que não é experienciado. Então, aqui nessa frase do Yogananda, eu estou percebendo que há uma possibilidade de você experienciar, realizar isso que ele está chamando de Deus, que é muito íntimo, né? Que é a forma de existir primordial de todos nós, da qual nós participamos, da qual nós comungamos. Então, seria essa, esta base, né? Esse oceano, essa condição estrutural, né, da existência. Ok? Então, é isso que eu queria trazer para a gente, né? E, e como isso é muito bonito, e também é algo que a gente tem que se debruçar cuidadosamente, olhar com bastante cuidado, a gente também chega a uma outra conclusão. Que espaço isso pode ter dentro de nós? Para que isso possa crescer, né? Isso possa germinar. Quando isso vai até você, essa imagem, né, desse ensinamento, ele vai chegar em um local aí, vamos chamar assim, né, que pode ser fértil ou não, que isso pode cair no esquecimento ou às vezes não vai fazer um sentido maior, né, para você. Então, a gente também tem que questionar que espaço esta forma de abordar o mundo, a realidade, vamos dizer assim, não o mundo, mas a realidade, efetivamente está em nós, né? Que espaço isso pode tomar em nós. Agora, por que que eu estou dizendo isso? Porque os nossos interesses não estão voltados necessariamente para esse tipo de tema, né? Esse tipo de busca. Por quê? Porque nossos interesses estão pulverizados. Para a gente constatar isso, é só a gente analisar a qualidade dos nossos pensamentos durante o dia. O que vem na sua cabeça? O que vai surgindo na sua cabeça? Né? Eu sei que é involuntário, os pensamentos são involuntários, mas os pensamentos também são uma consequência daquilo que você está dando atenção. E para isso aqui, para esse tipo de assunto, né, que o Yogananda trouxe, a gente precisa de uma atenção mais refinada. A gente precisa de um espaço mais abrangente. E geralmente a nossa condição mental, ela não é propícia para essa germinação, né? Essa disponibilidade. Por quê? Porque a gente está distraído com muitas coisas ao mesmo tempo. E para a gente ter essa confirmação, é só a gente prestar atenção no que está sendo apresentado pelos pensamentos. Quais são os temas, né? Então, isso é o contrário do silêncio, né?
E também, lembrando também, Sri Ramakrishna, ele fala que é preciso, né, quando você vai plantar uma árvore, uma muda, ainda em crescimento, né, é necessário um certo cuidado, no sentido de você cercar aquela planta nova, porque se não houver esse cuidado, ela fica muito exposta à chuva, vento, a animais que podem pisotear, podem comer, né? Então, é esse tipo de exemplo, né, que ele está dando, que a gente tem que ter essa consciência de não estar assim tão interessado, né? Por isso que eu estou dizendo quais são os nossos interesses em muitas coisas ao mesmo tempo. E o que quer dizer isso? No budismo, a gente chama isso de a mente de macaco, que é aquele macaco que pula de galho em galho, salta de galho em galho, procurando coisas novas, coisas mais atraentes, né? Então, é a mente que a todo tempo está num ritmo muito frenético, né? A mente está numa velocidade, num movimento, sempre à procura de alguma coisa, né? E nunca está satisfeita com o que é encontrado, né? Logo, ela enjoa daquilo, deixa aquilo de lado e procura uma novidade, né? Então, no fundo, o que que move a mente? Não é aquilo que ela encontra, mas é o próprio movimento, né? Ela tem essa tendência de se dedicar a esse movimento. E esse próprio movimento é o que a mente está ansiando, né? O que ela quer mesmo é estar sempre em movimento. Agora, isso tem uma consequência que é fabricar lixo mental, entulho mental. Então, o entulho vai acumulando na cabeça e vai se mostrando a todo momento, e aí você vê que não tem um espaço para que esse tipo de ensinamento, né, que é muito profundo do Yogananda, chegar até a gente e conseguir florescer, né, conseguir emergir com toda a sua beleza, né, a sua força. Então, basicamente, o recado do satsang de hoje, né, é nesse sentido. E aí, se alguém conseguir, para ficar bem marcada aí a frase, escrever, porque o meu teclado não, é um teclado complicado, escrever então, a frase é por trás da onda da sua consciência. Você consegue, dona? Consigo? Vou escrever no chat que depois copio. Isso. Pode falar. Por trás. Por trás da onda da sua consciência, vírgula. Pronto. Está o mar da presença de Deus. Tá o mar da Está o mar presença. da presença de Deus, é. Certo. Pronto. Bom, pronto, põe aí pra gente. Obrigado. Nada. Então, quem puder aí, legal. Está o mar da presença de Deus. Então, isso é algo até para a gente utilizar em meditação, né? É uma investigação que a gente pode interiorizar, trazer para dentro, né, de uma forma mais delicada, né? Mais cuidadosa.
meditar, então, em cima desta frase somente, né? E acho que a gente vai só ter benefícios aí. Maurício, Fala, Doni. e nisso aí que o Yogananda, né? É o Ou é o Paramahansa Yogananda. Paramahansa Yogananda. É. Nisso aí, nisso aí que ele trouxe, você também, né? Aqui no Sim. satsang, já assim, tira de letra, né? É, a maioria da espiritualidade de hoje, pelo menos essa daí da internet, né? Eu vou fazer aqui uma crítica construtiva na questão da internet, vídeos, né, em si, que foca muito nessa palavra consciência Uhum. e realmente como se fosse uma bolha aí de uma onda do oceano, né? Sim, muito bom. E, né? Então talvez pode ser um desgaste, assim, uma perca de tempo ficar focado demais nisso aí que o pessoal tá chamando de consciência e se apoderando disso, sim, como um eu, né? Como algo assim que vem de um eu, né? Espiritual Sim, e ainda assim não deixa de ser parte dessa coisa ínfima, né? Que vai desaparecer também. sem dúvida, sem dúvida. Porque aí também, Doni, não tem uma garantia, né, que essa onda aí permanece da forma que a gente entende ela hoje, né, como você está falando, né? Esse eu, né? A gente tem um olhar para esse eu, se identifica, né, com esse conjunto de sensações, de pensamentos, percepções, né? A gente julga que há um eixo separado das outras coisas, que há um sujeito separado dos objetos, né? Que é uma interpretação também. Mas a gente tem que, obrigatoriamente, reparar e conceber, né, que essa forma de manifestação, ainda que seja consciente, porque ela é consciente, ela é limitada. Então, como você bem falou, né, é uma bolha, né, que surge no oceano. É um movimento, né, que surge e desaparece dentro desse mesmo oceano, que é essa presença de Deus, que o Yogananda trouxe, né, essa palavra, e a gente pode também dizer a presença desse mistério absoluto, que não tem como traduzir, não tem como interpretar, não tem como entender, né? Então aí também a gente é muito bom que a gente comece humildemente a admitir esse não saber. Não dá para saber, não tem como conceber de uma forma real, de uma forma integral, né? É impossível. Mas tem como você vislumbrar tudo à sua volta, inclusive o que a ciência trouxe, né? Em termos de astros, de galáxias, etc. Vislumbrar de uma maneira muito restrita, muito parcial, e abrir mão dessa tentativa de controle e de se auto-intitular alguma coisa que aparentemente é igual a isso. Nós somos
participantes, né? Nós surgimos Maurício, também disso, mas não somos integralmente isso. Pode falar, Dona. mas pelo menos a forma que eu estou entendendo e sentindo o que você está falando aí, Maurício, Sim. isso aí eliminaria todo o complexo de criação de conteúdo e de fazer dinheiro na própria espiritualidade. Mas eu As acho que tem pessoas, uma coisa. as pessoas iam ter que fazer coisas mais simples. Ia surgir cabeleireiros, advogados, pedreiros, fazendeiros, coisa assim, cara. Mas aí é o seguinte, né? O que que a gente tem que ver também? Ia diminuir os professores de yoga, essas coisas, entendeu? Talvez até mesmo os terapeutas. Ia diminuir muitas profissões que está envolvida a espiritualidade. Isso é Exatamente. muito direto que você falou, muito, muito. Então, Elimina muito. mas às vezes não é atraente, né? Então, o discurso, né? O doce, né? Atrai o olhar da criança, né? Agora, é o que eu digo, as promessas, o consolo, né? Aquilo que vai diretamente em relação ao medo na questão existencial, ela tem um apelo, né? Ela tem uma sedução. Então, e as pessoas querem ser seduzidas. Então, a escolha não é bem eu quero a verdade, né? Ou eu quero a simplicidade, né? Eu quero algo onde eu possa permanecer, continuar. E eu não quero saber daquilo que, que não seja desta forma, né? E isso vai começando até adornos, né, Dona? Como você falou do dinheiro, do pessoal que explora. Essas promessas, elas têm um elemento, né, um combustível muito grande, que é a fantasia. E aí as pessoas gostam de brincar com isso, né? Porque a, a idade, né? A idade, a forma de ver o mundo, de se comportar, da maioria das pessoas, ainda é, assim, beirando a adolescência, né? Quem, quem falou isso não fui eu, né? Foi o Osho. O Osho falou a idade mental, a idade do pessoal aí é entre 12 e 13 anos, né? O Osho falou isso. E Sim, não é isso? máximo 14, né? É. Então, existe, assim, uma sedução, né? Pela fantasia, pela mágica, né? Pela magia das coisas, né? Por um lado é bonito, mas tem que saber separar, né? O joio do trigo. Você trazer isso para sua vida em termos existenciais e se alimentar disso, você está se enganando, né? Tá se enganando e quer se enganar, né? Não é que você não queira se enganar. Isso serve como um anestésico, né? Algo, é assim, tá ótimo, então vamos viver dessa forma. E não é só em relação à espiritualidade, é em relação a tudo, né? Aos apelos do mundo, aos apelos comerciais, né? Ao consumo, né? As questões das viagens, né? As questões do próprio acúmulo de dinheiro. Então, tudo isso serve, né? Todo esse leque
de atrações, né? Ele serve para dar um alento e trazer uma impressão de eternidade, né? Sempre vai ser assim, sempre vai ser dessa forma. E aí a gente não consegue olhar para essa profundidade, né? Que o Yogananda está trazendo, né? Que ele abre totalmente para uma nova dimensão, praticamente, né? A dimensão transcendente. Então, isso é a verdadeira transcendência, né? O que ele está tratando ali, né? Ele está dizendo sobre a transcendência. E essa transcendência é indizível, ela é sentida, ela é vislumbrada, ela é assim, ela vem em forma de uma inspiração, ela é um toque da graça, pode dizer assim, mas além disso, não tem como fazer mais nada, né? Aí é você com você. Se isso ressoou, se isso faz um sentido, né? Aí o trabalho é você com você e a graça, vamos dizer assim, né? Para que isso faça esse trabalho da fermentação, né? Do adubo, e daí a semente consiga germinar, né? Maurício, eu, Dona, eu sinto que é isso mesmo. A fluorescência, ela não pode ser forçada, né? Não não, pode forçar a flor a florescer. sim, exato. E esse caminho mostra isso, né? Que é algo bem simples, bem natural, bem leve. Isso. Então, eu estou falando aqui até como também assim, sei lá, um desabafo ao mesmo tempo, porque o esforço da espiritualidade de hierarquia, né? Onde você vai, a maioria da espiritualidade fala isso, né? Vai subindo de nível, né? De consciência, você vai adquirindo como se fosse um cargo melhor, né? Hum, Você subiu um nível, então você já pode ensinar quem está embaixo, você pode ser melhor, né? é. E isso é uma pura de uma idiotice. É uma escala baseada na escala mundana, né? Na escala que acontece na sociedade mesmo, né? É, A acabou escala de que cargos, né? E, posições, aquisições, né? eu tô falando isso aqui também até para mim mesmo, né? Primeiramente, mas quem sabe se alguém assistiu o nosso satsang, quem sabe a pessoa dá um clique aí, né? E vê que essa coisa de ficar subindo aí, esse negócio é meio nada a ver. Então, agora você falou isso, eu lembrei do Sermão da Montanha, né? As bem-aventuranças, né? Seria aquela frase, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, né? Então, os puros de coração é isso, né? Não tem aquela contaminação, né? Aquela vontade de adquirir, né? De, a ideia de ganho, né? A ideia de que você está galgando uma montanha de valores, né? Você está adquirindo cada vez mais é, status. Então, é esse tipo de pureza, né? E quem que tem esse tipo de pureza, né? As pessoas livres dessa pretensão, né? Então, não há uma pretensão. E essa questão de verão a Deus, né?
porque eles terão a sensibilidade de sentir mesmo essa presença, né, esse mar da presença de Deus, né, que está, na verdade, sustentando todas as coisas, sustentando essa manifestação. E não temerão, né? Acho que o bonito aí é essa questão de não temer, porque não há nenhuma garantia, nenhuma promessa, tá? Eu vou um pouquinho mais longe aqui. Essa presença desse mar de Deus não tem a mesma concepção da mente humana, de continuidade linear no tempo e no espaço, né? Ela é muito maior, mais profunda, é, não abrangente, né? Então, todas as possibilidades, elas podem ser admitidas. Então, vamos lá. Depois da dissolução do corpo, né, a consciência, como você a conhece, consciência, vamos chamar Donner, consciência Valéria, Vitor, Maria de Fátima, essa consciência permanecerá, é uma hipótese, não é algo comprovado, né? É uma hipótese, é uma possibilidade. Ok? Esta consciência, extinguindo o corpo, ela pode se dissolver totalmente nesse mar da presença de Deus? É outra hipótese, né? Qualquer dessas duas hipóteses não estão sob o nosso controle. Estão sob o controle desta presença de Deus. Se Deus assim o quiser, vamos chamar isso de vontade, né? Se esta for a sua vontade, assim será. Se não houver condições, né? Se não houver uma consciência remanescente depois da dissolução do corpo, ok. Porque isso não está dentro do nosso controle, da nossa capacidade. E se houver, ok. Se houver algum outro tipo, né, de manifestação, ok. Ou seja, se você reconhece essa presença de Deus intimamente, você não precisa de nenhuma garantia por parte dessa presença de Deus. Ou seja, você não precisa barganhar, você não precisa oferecer nada, né? Você não precisa oferecer nenhum tipo de sacrifício. Deus não quer isso, né? O que que Deus precisa de você? Que você faça para Ele. Se esse mar da presença de Deus é absoluto, limitado, ele é impenetrável, insondável, a nossa limitada mente humana, ela está muito mais na ignorância quando ela tenta barganhar com isso. Olha, me dá a vida eterna que eu te dou, sei lá, um doce, que eu te dou uma vela acesa, né? Eu faço um sacrifício para você. Quer dizer, Deus não está precisando disso, né? Então a gente limita muito, a gente coloca isso muito em termos muito simplórios, né? Então a confiança real seria: o que for da vossa vontade, assim será. Se for a aniquilação completa, assim será. Se for uma permanência por mais algum tempo, assim será. Se for uma permanência eterna, assim será. Porque não há como sondar isso. Não há como chegar a uma conclusão acerca disso. Então,
o máximo que você pode fazer é se render e dizer: isso não está sob o meu controle, não há nenhuma garantia, e eu confio nesse mar da presença de Deus, confio, estou alinhada com isso, no mesmo sentido disso, entregue de que ali está o potencial da existência e da não existência. Então, me reconcilio com Deus. Porque quando Cristo fala, olha, seja feita a vossa vontade, é em qualquer circunstância. Se for para ser algo que desaparece totalmente, assim será. Então, não há nenhuma intenção de garantir nada. Isso é aniquilar o medo, né? Isso é muito bom para a gente. Só dá para viver numa humildade mesmo, assim, sem declarar também, né? Porque declarar que é humilde já não é, né? Então, é uma virtude. A humildade Sem podia ser. exigências, né? Sem exigências. O Donner, quem trouxe isso de uma forma muito bonita é o Adyashanti. O Adyashanti falou essa questão do despertar, estar desperto, né? Que seria realizar Deus, né? Nesse contexto que a gente está chamando aqui. O que é você realizar Deus ou estar desperto? É não ter nenhuma exigência em relação ao que está acontecendo, ao mundo. Não ter nenhuma exigência em relação à existência, tá? Porque a partir que você tem uma exigência, isso está demonstrando o quê? Ignorância. Eu quero que seja assim, eu quero que seja assado, e é a minha vontade, né? Seja feita a vossa vontade, não a minha. Então, você vai purificando cada vez mais e entendendo que você não tem uma vontade efetiva, né? É uma impressão. Aparentemente, a vontade, a sua vontade aparece. Estou dizendo no sentido existencial, né? Não é, eu estou com vontade de beber água, vou levantar, pegar um copo d'água, bebo água. Não é isso. É no sentido existencial, porque a gente não tem controle nenhum, né? Então, é aceitar o que for para ser. Ponto. Isso é É, reconhecer que esse mistério é que conduz todas as coisas. essas palavras, as palavras difíceis que tem por aí na espiritualidade, tô dando umas alfinetadas, não sei por quê, mas Você está com vontade. é, essas palavras difíceis, esses grandes esforços aí, além de envolver grana e satisfação de orgulho, né? É um trabalho para gerar orgulhos, né? Sim. E não perceber que isso é simples, igual você está falando aí, Então, a mas gente tem uma tendência, né, Dona? Oi? Pode falar, deses- perdão. desestrutura muito esse, assim, algumas pessoas, se fosse pegar assim as pessoas que estão muito assim presas, né, a essa estrutura de essa forma de viver ainda não simples. Se você coloca isso assim como convite, a maioria delas não vai nem terminar de ver esse convite. Uhum. Continuar na estrutura que elas estavam funcionando. A gente tem essa tendência, né? A gente tem uma tendência de querer, assim, achar que vai ganhar alguma coisa.
Achar que alguma coisa está garantida, ou pelo menos querer garantir alguma coisa nesse sentido, né? A ideia de É, ganho está muito presente na nossa forma, né, de criação, né? Como a gente foi domesticado, como a gente foi condicionado, né? Então, come tudo que você vai ganhar depois um doce. Essa coisa da premiação, ela foi muito desde cedo muito incutida, né, na, na nossa cabeça. Então, você domesticado. domesticado, que aí você entende que se você não ganha o prêmio, você não tem valor. E o que que a gente quer no fundo? Ter valor aos olhos dos outros e aos nossos próprios olhos. Eu sou alguém que tem valor, né? Ninguém quer ficar jogado para as cobras, né? Ninguém quer se achar né, um perdedor, né, um fracassado. Mas essa questão de se colocar como perdedor e fracassado é só se você se comparar com aquele que é chamado ganhador ou o bem-sucedido, né? Então, tem sempre essa polaridade. Você entrar no jogo, né? Aí nós estamos falando do jogo, né? Esse jogo de oralidade. Mas se você sai do jogo, isso não faz sentido, né? Mas a gente tem que reconhecer que isso tem muita influência ainda no nosso comportamento. A gente se comporta sempre nesse viés do ganhador, né? Do vencedor, tá? Então, quem que é o herói? É o arquétipo do herói. O herói é o vencedor, não é o perdedor, tá? Perdedor é ninguém. Então, ninguém quer ser ninguém, né? Então, é uma frase também de hoje, ó. Ninguém quer ser ninguém. Todos querem ser alguém. Então, na questão de trabalho, na questão do cotidiano, né? Não estou dizendo, então, para as pessoas largarem mão de tudo, vamos ficar sem fazer nada, ninguém tem que correr atrás aí do seu trabalho, não, não é isso. Mas é a intenção que está por trás disso, né? E a intenção é querer projetar uma imagem. Eu posso ser muito bem sucedido na minha profissão, né? Qualquer um de nós pode ser, bem sucedido no sentido material mesmo, mas não está agarrado a isso. Entender que isso é algo que também passa, né? Então, e trazer esses valores para a nossa vida, isso que a gente está falando isso do Fé de Sangue hoje. Por quê? Porque isso é libertador. De outra forma, a gente fica agarrado, a gente fica aprisionado a essa estrutura de valores culturais e sociais, né? Então, isso faz muito bem você reconhecer que nós não temos poder nem controle sobre aquilo que surge na existência, e mesmo em relação ao que vai acontecer depois da dissolução do corpo. Pode dar, como você falou aí, né, dona? Um medo, pode surgir um medo. Mas é bom que a gente olhe de frente para isso, né? E veja as coisas como elas são. É assim que é. Agora, a gente está, vamos dizer, desacolhido, né? A gente está de qualquer jeito, a gente está dentro de um caos, as coisas são todas aleatórias. Não. Por essa visão, né? Esse ensinamento, essa forma de conceber a realidade que Yogananda está trazendo, não, né? Porque o mar da presença de Deus, de uma forma ou de outra, te acolhe, né? Mas te acolhe dentro da vontade dele, não da sua.
Então, aquilo que pode parecer hoje para você algo muito ruim, na verdade não é. Porque de Deus, o que vem também é a bondade, né? É a boa vontade, é a paz, é o amor, é a transcendência, né? Então, por que esses valores surgem em Deus? Porque são valores que surgem, inclusive, em nós. Então, nós reconhecemos esses valores naquilo que é maior que nós, naquilo que é mais limitado, né? E nós não conseguimos, inclusive, reconhecer valores maiores até, né? Que existam em Deus por ser Deus insondável, né? Esse mar é um mar que você não encontra o fundo desse mar, né? É um mar totalmente insondável, infinito, né? Então é nesse sentido aí, gente. Isso só pode ser sentido mesmo, né? É. Eu tô sentindo que é isso aí mesmo, Maurício. É mergulhar nessa. Isso é para todos, né? O gostoso é que é para todos, no sentido da simplicidade, naturalidade. E aí você relaxa. Sim, Cara, esse negócio de ficar correndo para qualquer coisa, seja no campo da matéria, dinheiro, ou qualquer coisa envolvida com dinheiro, ou no dinheiro espiritual também, né? Porque sim. O prêmio espiritual, né? O lucro espiritual, né? isso. Aí É confiar, né? Oi? você não corre nem para um lado nem para o outro, só tem esses dois lados. É, Mais se nada. isso bastar para a gente tem essa paz, né? Esse alívio, né? Do jeito que você está trazendo, esse alívio. É. Aí Hoje, você vai, aí você vai caminhar tranquilo, você não corre sim, mais. não. Ótimo. Beleza, meu querido. Beleza, meus queridos, minhas queridas. Obrigado por virem. Fiquem com Deus. Até a próxima.